Boa noite a todos. Como vocês estão? Tá todo mundo bem? A carinha de vocês está boa, pelo menos, né? Temos mais uma hora, temos uma hora e meia aí juntinhos. Né? Primeiro, me apresentar, como a Natália já começou falando de mim. Eu sou Rafael, eu sou brasileiro, eu trabalho com marketing há muito tempo, né? Então, eu trabalho com marketing há mais de 15 anos. E assim, é um prazer poder contribuir com vocês, porque a gente está falando aqui sobre negócios reais, né? A gente está falando sobre trazer marketing para um âmbito real, né? E eu acho que, de alguma forma, quando a gente começa a entender sobre marca, ele basicamente perpassa por uma ideia de entender o próprio negócio, né? De construir o próprio negócio. Do que esse negócio vai comunicar? O que vocês querem passar para o cliente de vocês? E aí vamos entrar aqui na aula e começando a falar sobre alguns pontos, né, que são interessantes sobre construção de marca, o que é marca, como é que funciona, todo passo a passo para que a gente possa chegar no final e fazer um exercício também, né, para que vocês possam trazer isso para a realidade de vocês. Então, pensem, sempre é importante a gente entender, e quando a gente fala de marca, a gente fala de gerenciamento de marca, ele é alguma coisa que é um ativo da empresa, né? É algo que é muito importante quando a gente cria uma empresa, um dos principais ativos que a empresa tem é a própria marca. E quando a gente fala também sobre o nosso momento de vida, a marca também ela precisa ter uma clareza, né, para que todos os consumidores que vão buscar vocês, pessoas novas, pessoas que vão, de repente, se interessar pelo produto ou pelo serviço de vocês, busquem vocês pelo que vocês apresentam, né? Pelo que, de alguma forma, vocês trazem como diferencial ou que vocês trazem como principal característica. Tá? Então, assim, na aula passada, vocês falaram bastante sobre a questão de tentar buscar diferenciais competitivos. Na estratégia de marca, a gente também faz isso. Só que a gente tem que pensar o que esse mercado ele quer efetivamente, né? O que esse público ele anseia? O que ele busca? Ele quer um produto de qualidade, ele quer preço, ele quer uma rapidez, ele quer conveniência. Então, assim, é entender o que no público de vocês, de alguma forma, existe uma necessidade principal. Então, primeira coisa que o cara quer quando vai buscar meu negócio, da categoria que eu quero trabalhar, é rapidez. É preço, não sei, comodidade, é facilidade de alguma forma. Não importa. Você vai buscar sempre esses atributos. E a gente vai falar um pouco sobre isso nessa definição de marca aqui, de trazer esses atributos para a marca de vocês. Tá? Então, deixa eu abrir aqui e começar a dar compartilhar da tela. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Ruth está conseguindo ver? Julio? Estão vendo? Sim, sim. Está vendo tudo. Está perfeito. Graças a Deus. Sí, por aquí dá para ver todo. Que bom. Ótimo. E é bom que vocês têm também vocês estão de vários países, né? De vários países diferentes, não é isso? Isso também é muito legal, né? Porque a gente está falando sobre uma multiplicidade cultural enorme aqui, vários olhares em cima de um mesmo tema. Isso é muito legal. Então, assim, para mim está sendo uma oportunidade muito grande também de comunicar com vocês, tá? Lembrem, eu estou aqui como facilitador desse conteúdo, mas não como o conhecimento total. O conhecimento é feito com troca. Então, que vocês precisarem, em qualquer momento que tiverem dúvida, podem entrar no chat, mandar mensagem, pode ir para falar aqui, sem problema nenhum, tá bom? Deixa eu só... botar vocês aqui e aí a gente começa. Vamos lá, gente. Vamos entender a sua marca. Entender realmente o que vocês querem trazer como marca, né? Para o negócio de vocês. Deixa eu passar aqui o slide. Tá. O que seria a marca, gente? Primeiro ponto aqui de tudo que é o que a gente vai começar. Então, vamos começar do começo. A marca, ela não é somente o que você apresenta visualmente, tá? Quando a gente fala, por exemplo, sobre marca, as pessoas costumam atrelar essa ideia de marca à identidade visual. Elas costumam atrelar essa questão da marca a um nome, né? Alguma coisa que está aparente, algo que aparece para o consumidor, etc., que está no rótulo, por exemplo. Vamos lá, peraí.
Tem uma coisa alguma pessoa no chat aqui. Eu fechei os microfones já. Fechei o microfone de todo mundo. Então, na verdade, assim, ela é um conjunto de sentimentos e experiências que o público vai ter. Por que eu falo sobre o conjunto de experiências e sentimentos? Porque quando eu vejo uma marca, essa marca tem que trazer coisas que vão para além da tipografia dela, da forma como ela é escrita, da cor dela. Ela tem que trazer muitas vezes memórias. Pensa o seguinte, quando você vê a marca Disney, aí você vê a forma como a marca Disney é escrita. Aquela própria letrinha da marca Disney, bonitinha, etc. Isso remete para você uma questão de encantamento. Isso traz para você, às vezes, uma infância. Ou traz uma referência de lugar mágico. Então, assim, quando eu falo de uma marca, especificamente, eu falo de um trabalho que vai para além de criar somente um logotipo, uma forma de escrita, um nome. Ele, na verdade, ele é muito mais do que isso. Ele é a reunião desses ativos e ele é o principal proponente de sentimentos. Ele propõe sentimentos, ele propõe experiências. Né? Então, assim, a marca ela tem que marcar mesmo. Né? Não adianta você pensar em trabalhar com marca, né? E você achar que sua marca não tem que dizer nada. Ela tem que dizer alguma coisa. Né? E muitas vezes, quando você escreve uma marca, você pensa no nome, você fala assim, nossa, sabe, esse nome aqui não tem muito a ver com o negócio, etc. Eu tenho que achar um nome muito próximo ao negócio, muito literal, e a gente não sabe se necessariamente precisa. O que você precisa entender é que história você quer contar através dessa marca. Né? Isso é a parte mais importante. Quando você fala sobre história, contar a história através da marca, o consumidor se identifica a partir disso. Se você fala assim, olha, como vou dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês conhecem a Barbearia do Zé. Tá? A Barbearia do Zé é uma barbearia que tem aqui no Rio de Janeiro, que ela é uma barbearia bastante tradicional, aqui no Rio, né? Não tradicional, é contemporânea, mas ela tem bastante unidades e todo mundo gosta muito da Barbearia do Zé. E ela foi criada por uma pessoa chamada Tiago, em homenagem ao avô dele, que era o Zé. E o avô dele tinha uma personificação. O avô dele era uma pessoa efetiva. E aí o avô dele, ele gostava muito de conversa, de bate-papo. O avô dele era mais descontraído. O avô dele era engraçado. Então, ou seja, quando ele foi fazer a marca e criar a barbearia do Zé, em homenagem ao próprio avô dele, ele trouxe todas essas características que o avô tinha para a marca. E aí o que é interessante? Que quando você, enquanto consumidor, vai buscar essa marca, se você for um cara que não gosta de um ambiente descontraído, um cliente que não gosta muito dessa conversa toda durante a prestação de serviço, talvez lá não seja o lugar para você. Agora, se você for um cliente que gosta de contar histórias, um cliente que gosta de interação social, por exemplo, e é engraçado, divertido, esse é o seu lugar. Então, a própria questão de como a gente traz informações, né, para a marca, características para a marca, também ajuda a gente a aproximar ela do público-alvo, de quem você quer efetivamente atingir. Como, por exemplo, se eu falo que eu quero fazer tortas, né, ou doces para vender, eu preciso saber que tipo de público que vai consumir esse meu doce. Ele é um doce o quê? Um doce fino? É um doce para casamento? É um doce para o dia a dia? É um doce para criança? Então, assim, que tipo de doce eu faço? A partir disso, eu vou tentar entender quais são as características principais, né, que aquele público, por exemplo, poderia ter, né, que eu posso me mostrar enquanto marca. E a partir disso, eu desenvolvo buscando todas essas características e personifico numa marca. Aí eu consigo achar um nome, uma cor para ela, a forma como ela vai se apresentar, porque ela vai se falar por si só. É quase que pensar que essa marca, de alguma forma, ela está dizendo por si só. Ela já vai ser dita por si só. Quando eu falo, por exemplo, da Ricardo Eletro, ele é uma marca hoje em dia que vende não somente eletrodomésticos, ela vende móveis, etc. Né? E aí eles começaram a mudar agora a comunicação para falar da Ricardo, e não mais da Ricardo Eletro. Né? Porque já não é mais só eletro. Quando ela era eletro, que ela só trabalhava com eletrônicos, né, eletrodomésticos, aí ela ficava muito forte com a ideia da construção, Ricardo Eletro. E hoje em dia não, como ela vende móveis, outras coisas também, ela entra num outro espaço, ela entra num outro caminho, ela começa a ter uma outra oferta e ela precisa mudar a marca dela a partir disso. Tudo bem? A partir desse ponto, quando a gente fala
de marca, a gente fala também de branding, né? Que é uma palavra em inglês que vai falar sobre gestão de marca. Não adianta a gente ter uma marca, gente, e a gente não gerir essa marca. A gestão da marca é super importante. E a gente tem que lidar com ela com um cuidado muito grande. Porque quando a gente fala sobre a gestão dessa marca, a gente está gerindo o principal ativo da empresa. A gente está trazendo, por exemplo, estratégias e ações que vão mexer com o consumidor, com a ideia de como aquele consumidor vê a marca, de como aquele consumidor observa ou compra aqueles produtos. Isso é um ponto muito importante, né? E aí eu falo que é um conjunto de ações estratégicas, né, que torna a marca mais desejada, tá? Então, o objetivo aqui, no final das contas, é tornar a marca mais desejada. Por isso que a gente está falando de branding. Ok, gente? Tudo bem até aí? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Peraí, só um minutinho que está com um problema aqui para passar o slide. Pronto. Aí agora a gente vai falar... Oi. Oi. Alguém quer falar? Vamos fechar o microfone. Beleza. Vamos fechar o microfone aí todo mundo para a gente poder todo mundo se ouvir, tá bom? E aí a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a ideia de como é que essa marca, né, e quando eu aplico esse brand, qual é o meu sentido inicial, né? O que eu quero fazer efetivamente? Eu quero provocar os sentidos. Eu quero fazer com que esse cliente, esse consumidor, de alguma forma, ele tenha referências gerais sobre o que essa marca é. Então, essa provocação de sentidos, ela acontece pensando não somente na ideia visual, né, de como é que eu estou vendo essa marca, mas também como é que eu estou sentindo o cheiro dessa marca, como é que eu estou ouvindo essa marca. Então, vamos pensar algumas coisas que são bem interessantes aqui, para a gente poder falar. Tá? Não sei como é que vocês, se vocês costumam ainda já costumam andar na rua, como é que está isso, mas antes da nossa pandemia, né, que a gente podia andar e trafegar livremente, a gente tinha as lojas de rua, né, as lojas de shopping, por exemplo, que ofereciam os serviços delas. Algumas lojas, você podia, inclusive, sentir o cheiro já do corredor. Vocês têm essa referência? De repente, você chegar perto de uma loja e essa loja está com um cheirinho, um perfuminho no corredor. Esse perfuminho que a gente está falando no corredor, etc., ele é uma tentativa de fazer você lembrar da loja pelo olfato. E você ser atraído para a loja. Não precisa nem ir muito longe. Pensa, por exemplo, no McDonald's. O McDonald's sempre fica com aquela porta dele enorme, aberta, né? Aquele cheirinho de McDonald's que vem de longe. Isso daí é uma forma também de atrair esse cliente e fazer o cliente, nossa, sentir esse cheiro, lembrei da marca. Então, eu estou ativando aqui, nesse caso, o sentido do olfato. Assim como, por exemplo, quando eu falo de audição, a nossa audição ela costuma ser bastante despreparada em alguns casos, porque a gente está muito preocupado com ver, né, as coisas, e a nossa audição ela costuma ser, né, ela ser um pouco mais seletiva. Porém, quando você vai para lojas de rua, você tem barulho externo, você tem muita coisa falando, etc. e tal. Mas quando você entra na loja, você consegue ver efetivamente todos os processos, né, que estão acontecendo ali dentro. Então, por exemplo, a marca, ela quer, quando você entra na loja, você ter um ambiente, né? Então, assim, você ter um ambiente onde você vai esquecer tudo que está lá fora e pensar no que está lá dentro. Então, as marcas investem muitas vezes em playlist, né? Elas botam uma rádio, por exemplo, específica, elas colocam várias músicas, né? Músicas que são mais ligadas, por exemplo, à questão daquela marca especificamente. Então, se for uma marca de moda, por exemplo, tem várias músicas que são ligadas a uma passarela, por exemplo. Se for uma loja mais de surf, né, uma loja de roupas de surf, você às vezes tem músicas mais de surfwear.
né? Tem uma musiquinha, às vezes tem até barulho do mar, etc. Então, as marcas também investem a criar uma ambientação a partir disso. E quando eu falo da música, né, isso também ajuda a gente a ter uma memória, né, e ter um entendimento do que aquela marca está querendo trazer, de que forma aquela marca está querendo se apresentar. Tá? Esse é um ponto muito importante também, que é a parte da audição. Tá? Outro ponto que a gente vai falar também, que é super importante, é a experiência tátil, né? A experiência das mãos. Então, por exemplo, as marcas elas se preocupam também, né, na própria questão das embalagens, da forma como ela entrega, né, ela tentar reproduzir a marca ali naquele espaço onde você toca, onde você consegue pegar, você consegue apalpar efetivamente. Né? Então, você ter isso palpável também é uma forma do que a marca tenta fazer. Né? Então, tem produtos em si que tem uma embalagem muito icônica. Você fala, por exemplo, sobre Absolute, né, que é uma vodka, você vê que a garrafinha da Absolute ela é bem parecida. Né? Ela não tem uma mudança muito grande, porque ela não muda efetivamente. Porque eles se mostram para todo mundo, né, como uma marca forte, usando a garrafa. Então, a garrafa é o principal definidor daquela marca. Ele mostra como é que seria aquela marca. Então, eu falo sobre a questão de você ter uma experiência sensorial muitas vezes. E outra também, muitas vezes também, tem marcas que fazem esse processo, né, de pensar em te oferecer alguma coisa mais sensorial, com mãos e tudo. Eu lembro uma vez, na L'Occitane, né, uma marca que vende produtos naturais, etc., que é bem parecida com a Natura, inclusive, ela nas lojas dela, ela fazia você utilizar o produto. Né? Então, você podia chegar lá e passar um creme para as mãos, você passar um sabonete, e dentro da loja tinha uma pia, literalmente uma pia mesmo, para você poder usar os produtos ali, né? Passar nas mãos, sentir aquele produto, porque é uma forma também de gerar uma experiência, né? Para você, de alguma forma. Assim como os celulares também, né? Se for pensar os celulares de hoje em dia, as preocupações de celular ser mais fino, maior e tudo para ser mais ergonômico, né? Para você conseguir pegar ele de uma forma mais fácil também. Né? Então, tentar pensar nesses pontos aí de atributos para que a marca traga também uma possibilidade de diferenciação no toque. Outra questão que é visual. A visual ela é inesgotável quando a gente fala sobre tipos, né, de ações que a gente pode fazer. Muitas marcas elas criam lojas, né, espaços muito bonitos, né, muito coloridos às vezes, para poder mostrar como é a loja. Os espaços das lojas também, muitas vezes, eles são totalmente ligados, bem ligados mesmo, ao que a marca quer trazer. Então, se você vai numa loja na Natura, você vê um material usando madeira, você vê um espaço mais aberto, você vê até algumas folhagens, por exemplo, algumas coisas, porque você está ali num espaço de natura, né? É um espaço natural. Então, faz isso virar um espaço onde você tem uma experiência visual muito forte também, onde você olha para os lugares e você consegue perceber. A própria questão também de você entrar em lojas, né, e as lojas terem uma mudança de iluminação, a iluminação ser mais forte, mais fraca, ela também faz com que eu traga esse atributo visual como um atributo a ser o definidor de marca também. Tá? Que ajuda muito a você perceber. Então, se você vai num lugar ou vai num restaurante que a luz é mais baixinha, né, tem menos iluminação, etc., é um restaurante que ele quer prezar pelo conforto, pela sua permanência ali dentro, para fazer com que você fique mais tempo, você sinta aconchegado ali dentro, você sinta tranquilo ali dentro daquele lugar, daquele restaurante. Agora, quando você tem restaurantes que tem uma luz mais forte, né, mais direta, etc., ele justamente traz para a gente o ponto de, nossa, é um restaurante que não quer que eu fique muito tempo aqui dentro. Ele quer que eu saia rápido e tudo. Então, basicamente, ele é uma forma também de usar essa experiência visual como uma forma de falar assim, olha, a marca ela quer mostrar para você alguma coisa com a luz, com a iluminação. Então, pensar sobre isso também ajuda. E quando a gente fala também de logo, tá? Da própria questão de como você vai fazer a sua logomarca, a questão visual também está ali muito forte, né? Porque as cores que você usa, as cores que você apresenta, também muitas vezes definem o que você quer dizer. Então, tem um estudo de cores, depois eu posso até deixar com o Natali para vocês,
mas tem estudos de cores muito fortes para poder identificar o que cada cor representa, né? Então, tem cores que a gente usa, são tons mais pastéis, ou são tons mais claros, mais escuros, são tons mais fortes. Por exemplo, o amarelo e o vermelho, já foi estudado que eles provocam excitação nas pessoas. Ele dá fome, por exemplo. Então, assim, não é por acaso que o McDonald's é amarelo e vermelho, porque a gente está falando sobre uma cor que provoca fome. Se você vai para hospitais, por exemplo, normalmente os hospitais ou são verdes, ou são brancos, ou são azuis claros, né? Porque são cores que acalmam e que, de alguma forma, elas conseguem contrastar bastante bem com a ideia da medicina, né? Então, a gente está falando sobre coisas aqui que são estudo de cores mesmo. Então, quando você for pensar na cor para sua marca também, você pode lançar a mão desse estudo de cor para tentar te ajudar, né? Então, por exemplo, se eu falo de laranja, se eu falo de roxo, são marcas totalmente inovadoras. São marcas que trabalham a inovação em si. Então, a gente está falando aqui sobre coisas que a gente vai ficar aqui um tempo, a gente pode ficar uma hora aqui conversando sobre cores, porque é muito interessante. Que também, de alguma forma, ela está dentro dessa parte de visão, né? De como você enxerga a marca especificamente. E a parte, né, o último sentido aí seria o paladar, que aí eu posso falar sobre a questão especificamente, né, sobre produtos ou serviços que são palatáveis, né, e gosto muitas vezes a gente trabalha na marca para gerar gostos característicos, tá? Então, por exemplo, quando você come um certo tipo de chocolate, você lembra que é aquele chocolate porque ele é feito daquela forma. Então, se mantém uma fórmula daquele produto para que ele não se altere, para que você não perceba uma mudança de sabor, né? E a nossa memória palatar é normalmente muito forte também. Porque, por exemplo, quando você experimenta qualquer produto, você pensa no sabor daquele produto da sua vez anterior. Então, por exemplo, a primeira vez que eu bebo Coca-Cola, na segunda vez que eu beber, eu vou tentar me aproximar mentalmente daquele sabor que eu tive na primeira vez que eu experimentei a Coca-Cola. Então, no final das contas, a marca ela também pode estar ali, nesse sabor também, no sabor característico de alguma coisa. Né? Então, por exemplo, se você vai fazendo um salgadinho, bolo, etc., você pode ter, de repente, um ingrediente, uma massa, alguma coisa do tipo que ajuda você a falar assim, nossa, esse bolo é da fulana, né? Esse sabor aqui é de alguém. É igual quando a gente fala de pizza, né? Para quem gosta muito de pizza e vai para várias pizzarias, às vezes você tem aquele sabor daquela pizza que você gosta muito, mas você gosta muito do sabor da pizza daquele lugar especificamente. Então, quando você vai comer, você vai buscar esse restaurante novamente, é para sentir aquele sabor novamente. Se o sabor estiver completamente diferente, não vai te agradar muitas vezes, né? Porque assim, aquele sabor ele ficou paralisado na sua cabeça como o sabor daquela marca. Então, assim, isso é alguma coisa que funciona muito bem, que é alguma coisa muito interessante também, porque assim, se você for trabalhar, se alguns de vocês forem trabalhar com comida, etc., vocês podem criar uma receita própria e o ponto de que, nossa, o sabor aqui lembra realmente o sabor daquele lugar. Né? Eu lembro que quando eu era mais novo, a gente tinha um salgado que no Rio é muito famoso, a gente chama de joelho, né? Mas é um enroladinho de presunto e queijo normalmente. E tinha um lugar especificamente perto da minha escola que tinha um joelho como esse. E eu lembro que assim que as pessoas falavam muito do sabor dele específico, falavam assim, nossa, assim, o sabor daqui não, é incomparável, não tem outro. E não necessariamente eu estava comendo o melhor joelho. Eu estava comendo um joelho daquele lugar. Então, quando eu quero voltar à minha infância, quando eu quero voltar à época que eu estudava, que eu quero voltar àquela época que eu tinha meus amigos da escola, eu volto e como aquele joelho, porque aquilo me remete uma lembrança muito forte de um passado. Assim como, por exemplo, quando eu falo de produtos infantis, né, gente? Alguns de vocês, quando eram pequenos, tinham produtos infantis que vocês comiam, que se vocês comerem hoje, vocês vão ter um resgate ao passado, quase que uma viagem ao passado. Né? E eu acredito que alguns de vocês já têm esses produtos, né? Vocês têm algum produto desse? Que vocês lembram, de repente, quando vocês comem ou bebem alguma coisa, que vocês lembram de quando vocês eram mais novos? Alguns de vocês têm uma memória como essa? De pensar num produto desse daí? Que lembra o passado de vocês? Juan, qual é o produto que você tem?
Ah, eu tenho vários, mas aquela bolacha de água, sabe? Com sal, com Água e sal. manteiga, é uma coisa que eu não escolho para comer, mas me lembra quando eu era criança com meu pai. É muito forte isso, né? Porque você está lembrando não só de você, mas você lembra do seu pai também, né? E daquela época, daquela caça, daquele cachorro. E eu tenho várias, muitos. Muito, né? E assim, o que é legal é que a gente está falando sobre coisas aqui que são do nosso dia a dia, tá? Eu não estou falando de nada aqui de ciência, de que alguém está aqui fazendo algum tipo de experimento. A gente está falando do dia a dia de vocês, que na verdade vocês já trabalham com entendimento de marca e vocês nem sabiam disso. Mas deixa eu ver aqui no chat o que estão falando. Uma arepa venezuelana. Opa! Então, assim, uma arepa já Eu, vai trazer com certeza para você um passado. eu lembro particularmente, boa noite, eu lembro particularmente dos mangos. Eu como mango e eu lembro imediatamente de minha infância, porque parte da minha infância, minha alimentação foi em base ao mango. Meu pai e minha mãe, eles, quando havia temporada de mango, eles nos colocavam depois da alimentação ou entre os lanches, entre comida, a comer muito mango, a beber suco do mango, sorvete do mango, tudo tinha que ver com mango. Y yo inmediatamente, yo probo, testo o experimento un mango o cualquier sabor a mango, mi mente inmediatamente va a aquella casinha pequena, branca, onde eu me criei. Olha, Luiz, eu achei incrível a sua história, porque assim, isso é uma coisa que vem como uma tradição familiar também, né? Então vem como com a sua ideia de família, do que foi construído, o sabor seu da infância. Agora imagina, quando a gente fala sobre isso, imagina se cada um desses produtos que vocês falaram aqui tivesse uma marca especificamente, né? Então, por exemplo, o Luiz falou da manga, né? Para a gente aqui em português é manga. E se essa manga tivesse uma marca? O Juan falou sobre uma bolacha, né? Com água e sal, né? Essa bolacha tivesse uma marca especificamente, não fosse somente a bolacha, mas fosse também com uma marca. O José falou aqui sobre a arepa. Se eu falo sobre uma arepa que tem uma marca específica também. Então, a gente está falando sobre coisas que no nosso dia a dia a gente já vive com isso, a gente já percebe isso e traz uma lembrança, uma memória afetiva muito forte. E as marcas que estão por trás tentam se aproximar da gente para fazer isso. Então, por exemplo, quando eu falo aqui de marcas brasileiras, né, que a gente tem algumas marcas que foram embora da nossa infância e não voltaram mais e deixaram a gente órfão. A gente se sente órfão. A gente gostaria muito de comer aquele produto daquela época, etc., mas nunca mais a gente vai ter ele, porque as marcas não voltaram a não fazer. Então, quando eu falo sobre isso, eu estou falando sobre arepa de Arina Pan, é isso? Arina Pan. Então, assim, quando eu falo sobre marcas especificamente, eu estou falando sobre o como elas transitam pela nossa vida, o como essas marcas, de alguma forma, elas trazem uma característica, uma memória afetiva para a gente durante toda a nossa vida e a gente, muitas vezes, nem percebe. Assim, o Luiz acabou de dar um relato aqui sobre manga, o que faz para a vida dele. Então, se, por exemplo, tivesse um sorvete de manga de uma marca específica, que, poxa, esse sorvete de manga na marca específica eu tomava sentado na porta da casa da minha avó quando eu era pequeno. Nossa, isso é alguma coisa muito forte, né? Então, assim, a marca trazer isso, trazer essa experiência, ela tentar criar esse processo de ligação com a gente, é algo que é muito forte. Daí a gente já consegue perceber a importância que a marca tem. E as marcas que vocês vão criar também tem que ser marcas que gerem memória, que sejam memoráveis. Porque se não gerarem memória, as pessoas não vão comprar. Porque pensa o seguinte: você não, se você tivesse essa mesma manga aí, né, que você tivesse comprar a manga que você pegava no pé lá, você agora tem que pagar ela em dólar, por exemplo. Você vai pagar feliz uma manga mais cara por conta de lembrar da tua infância. O preço não vai fazer diferença. Se eu falo, por exemplo, para o Juan sobre a bolacha dele também, se essa bolacha hoje fosse vendida num preço muito maior, ele não ia se preocupar, porque a gente não está falando de preço, gente. Mas sabe qual a discussão que a gente está tendo aqui? Valor. E a marca, ela gera valor.
Então, quando eu falo de gerar valor a partir da marca, é entender que todos esses atributos que a gente falou aqui, todas as coisas que a gente lembra, aí o Rodolfo falou do band-aid, que é uma coisa que lembra, realmente você deve ter caído bastante, né? Deve ter se acidentado bastante aí na vida para lembrar do band-aid como uma marca de infância, né? Ela lembra uma infância. Eu também, eu caía bastante, então band-aid é uma marca que eu lembro. Lembro também que aqui no Brasil a gente tinha uma coisa que chamava Metiolate, que era uma coisa que passava no corpo, e assim, era horrível porque queimava muito, ardia, eu ficava morrendo de medo quando me machucava de ter que passar aquilo, mas era uma coisa que a gente tinha que passar, e aquilo era uma lembrança ruim, a parte ruim da lembrança. Mas, de qualquer forma, o Band-Aid aqui tem uma ideia forte sobre o que você vai trazer de referência a partir dali, né? Então, muito bons exemplos, inclusive, gente. Deixa eu passar aqui. Tá, como seria a aplicação desse branding da sua empresa? Como é que eu, de alguma forma, eu vou buscar e aplicar isso para mim? Então, beleza, Rafael, legal, bacana, mas como é que eu faço isso para mim? Né? Então, assim, primeiro, eu tenho que entender qual é o meu cliente. Para quem que eu estou vendendo? Né? Se a Carolina está vendendo para um cliente especificamente, ela precisa conhecer esse cliente. Eu preciso saber quem ele é minimamente. Até para eu poder também entender que tipo de ações, que tipo de produto, que tipo de comunicação eu tenho que fazer. Porque se eu não conheço o cliente, eu não sei como eu vou me comunicar com ele. Ninguém se comunica bem com quem não conhece ou com quem não minimamente estudou anteriormente. Então, nesse caso, esse cliente ideal ou público-alvo, que a gente chama também, ele é basicamente a ideia de buscar esse público para que você consiga entender que essas estratégias de marca são feitas para ele, tá? Então, assim, como está até escrito aqui, o seu negócio não é sobre você. Isso é uma coisa muito importante, tá? Porque às vezes a gente fica entrando num problema de pensar, ah, não, mas eu não gosto disso, ah, mas eu vou fazer isso, não tem nada a ver comigo. Mas tem a ver com o seu público? Tem a ver com as pessoas que podem consumir os seus produtos? Pensa nisso. Pensa se eu consigo desenvolver efetivamente uma estratégia para aquele público especificamente. Isso é super importante, eu tentar entender como é que o meu público se comporta, o que ele pensa, né? Então, assim, promover uma experiência transformadora no seu cliente só vai acontecer quando você conhecê-lo. Ponto. Então, gente, primeira diquinha aí, ó, que vocês anotem aí. Se aprofundem, debrucem em cima de quem é o público que vocês esperam ter. Isso é fundamental para que qualquer estratégia que você faça seja direcionada. Porque não adianta a gente estar falando aqui de marca, falando de branding, etc., se você não tiver em mente para quem você quer vender. Não adianta. Tá? Porque senão, assim, não adianta você achar assim, é para todo mundo. Primeiro, quem se comunica com todo mundo não se comunica com ninguém. Quem tenta vender para todo mundo não vende para ninguém. Todas as marcas têm seu direcionamento estratégico. Todas as marcas que você pensar, ela tem um público-alvo especificamente. Ah, professor, eu não sou o público-alvo dessa marca, eu posso comprar? Pode. Claro que você pode comprar. Mas as estratégias, a comunicação dessa marca não estará voltada para você. É importante a gente ter essa clareza, porque isso a gente consegue fazer um trabalho mais forte e mais focado num público que vai dar retorno para a gente. Se eu falo, por exemplo, que eu quero vender para os meus vizinhos, eu preciso entender qual é o perfil da minha vizinhança. Qual a idade que eles têm? O que eles compram normalmente? Eles têm filhos? Não têm? Eles vivem dentro de casa? Eles trabalham fora? Que tipo de produto eu tenho? É igual chegar num prédio. Para alguém que mora em prédio aqui, né, vai saber claramente isso. Se eu faço doces para vender no prédio, se eu faço refeições baratas, aquelas refeições pequenininhas, baratas para você vender no prédio, você precisa saber se naquele prédio tem pessoas ali que trabalham fora. Porque se as pessoas trabalham fora, não tem sentido você ficar vendendo almoço. Concorda? Se todo mundo está fora do prédio, você vai vender almoço para quem? Se eles só voltam à noite, o ideal é você focar no jantar. E o almoço você vender em outro lugar, não no seu prédio. Então, pelo simples fato de você descer as suas escadas e conhecer a sua vizinhança, você já sabe qual é o comportamento dela. Ah, todo mundo aqui trabalha fora. Não fica ninguém no prédio durante o dia. Para que eu vou fazer vou focar em oferecer almoço? Lógico que salvo no momento de pandemia, onde todo mundo está dentro de casa. Mas, num outro momento,
Não faz sentido. E é isso que a gente tem que perceber. Outro ponto, quando eu falo sobre a experiência que eu quero levar para esse cliente. E lembre, experiência... Opa, fiz besteira aqui. Experiência, ela envolve algumas questões, que não somente a ideia de o cliente ter a experiência, mas o que eu vou pensar antecipadamente para ser um bom gerador de experiência. Eu vou pensar no atendimento. Lembrem, um atendimento é fundamental, um bom atendimento. Não adianta vocês acharem que vocês vão ganhar somente pelo preço e pela qualidade, porque se esse cliente for mal atendido, ele vai embora. Pode ser o produto melhor do mundo, pode ser o preço mais barato do mundo. Se ele for mal atendido, ele vai pensar 2 vezes em voltar a consumir com você. Então, o atendimento é fundamental. Vocês têm que pensar que um bom atendimento, muitas vezes, segura o cliente e justifica até que você queira aumentar o preço. Porque, às vezes, o cara é tão bem atendido com você, é tão bem atendido, que ele vai falar assim, olha, para mim, se o preço variar, para mim não faz diferença. Porque eu estou muito satisfeito com o que estão me oferecendo. Então, pensem sobre isso. Né? Presença nos canais que ele possa encontrar. Não adianta você querer vender coisas, por exemplo, no WhatsApp, para pessoas que não têm celular. É simples. Você quer mandar coisas no Instagram para gente que não tem Instagram. Você quer estar no Facebook para gente que não tem mais conta no Facebook. Entenda e busque as informações de onde estão esses clientes. Esses clientes estão onde? Né? Com que tipo de negócio você está lidando? Né? E que tipo de cliente você está lidando? Que comportamento ele tem? É super importante a gente saber. E você tem que estar presente nos canais que eles estão, onde eles estão. Não adianta você tentar fazer aqui um site super lindo de e-commerce e esse cliente não pode comprar. Aí vamos dizer assim, nesse site você só aceita cartão de crédito. E o cliente não tem cartão de crédito. Você está fazendo site para quê? Será que não era melhor você fazer um atendimento via telefone, um panfletinho, um folhetinho, muitas vezes, dentro dos caninhos de cada um dos apartamentos? Será que não? A gente tem que tentar entender qual é a natureza daquele cliente. A partir dali, você vai conseguir claramente trabalhar com as ações em cima do que você precisa entregar. Tá? E aí, o que está escrito aqui também, que é muito importante, que a experiência do cliente ele também acontece posterior à venda, tá? Então, não acredite que fui lá, fiz uma boa comunicação, consegui o cliente e agora, tchau. Um beijo para você. Não. Pensem que vocês vão conseguir conquistar melhor os seus clientes se vocês tiverem um excelente pós-venda. Liga para ele para saber se ele está satisfeito, se ele precisa de mais alguma coisa, se ele comprou um produto, será que ele não vai querer um outro produto? Será que ele não vai querer uma outra coisa com você? Será que talvez não vale a pena você trazer outras opções para ele? É um ponto a se pensar. E isso daí a gente tem que pensar o tempo inteiro. Porque a pós-venda faz o cliente voltar. Isso é muito importante. Porque uma coisa que eu vou dizer para vocês, vocês podem até anotar, tá? Conseguir um cliente novo, trazer um cliente novo para a marca, ele custa 8 vezes mais, muito mais, né? 8 vezes mais, do que você reter o cliente antigo. Se o cliente novo é 8 vezes mais caro, porque você tem que fazer um monte de ação, dar brinde, um monte de coisa, ou desconto para ele, por que você não trabalha com o cliente que você já tem? Então, minimamente, quando você vai fazer qualquer tipo de atendimento, é pelo WhatsApp, grava o nome dele. Faz uma lista de clientes. E a partir dali você pode criar uma linha de transmissão, por exemplo, e mandar mensagem para todo mundo ao mesmo tempo. E aí todo mundo saber de vocês falar assim, nossa, que legal, eu estou recebendo as notícias dele. Essa empresa está conversando comigo. Na hora que eu tiver vontade de comprar um produto desse tipo, eu vou comprar dessa empresa, porque ela fala comigo. Pensem, toda e qualquer pessoa gosta de atenção. Vocês concordam? Todos nós somos assim. A gente gosta de atenção. E o cliente também não é diferente. Então, se você tem um cliente, dê atenção a ele. A partir do momento que ele comprou com você, ele passa a ser seu cliente. Passou a ser seu cliente, você só para de vender para ele se você quiser. Você tem várias formas de fazer com que esse cliente compre mais e mais e mais de você. Uma marca forte faz o cliente vir até você, muitas vezes, porque ouviu de uma outra pessoa. Porque viu num site, viu de repente no Instagram.
a marca de vocês está sendo divulgada. O cliente, ele é o principal divulgador da marca. Ele gera boca a boca. É uma campanha ótima, você não precisa gastar dinheiro. Ele mesmo vai testemunhar em favor de vocês. Vai falar assim, nossa, olha, eu gostei muito desse produto e eu recomendo. E não são aqueles blogueirinhos que aparecem lá que vão recomendar produtos para você, né? Porque eles simplesmente apareceram. São clientes reais que consumiram com vocês e que, a partir disso, eles vão desenvolver, né, um estima, um interesse por vocês. Tá? E isso é uma questão muito importante para a gente poder trabalhar. Aqui é a questão do canal, né? Que aí, por exemplo, a gente vai tentar pensar aqui nesse momento do canal, né? Primeiro ponto, gente, que é super importante a gente falar. A gente, quando fala de canais como um todo, né? Eu estou pensando sempre na ideia de aproveitar melhor os canais que eu tenho, né? Quais são os canais principais que eu tenho? Ou seja, quais são as formas que eu tenho para chegar naquele cliente? Quais são os canais mais interessantes? Ou seja, quais são as formas que eu tenho para chegar naqueles clientes que sejam mais interessantes? Ou todos os canais possíveis. É lógico que é como um alvo, né? Que você vai do núcleo até ir para um lado um pouco mais expandido. Mas isso é um ponto que vocês têm que fazer e entender. E lembrem, né, quando a gente começa, e a gente está empreendendo agora, é super normal que a gente erre também. E é importante que a gente entenda que toda vez que a gente testar canais novos, formas novas de chegar a esse cliente, pode ser uma tentativa e erro. Pode ser que você faça uma ação no WhatsApp e dê certo, pode ser que você faça uma ação no WhatsApp e não dê certo, pode ser que você precise vender com outras pessoas, pode ser que você precise ter outros canais de venda, outras formas também de se comunicar, né? Eu posso pensar que o Instagram está funcionando super bem para mim ou não. Então, assim, é sempre testes, sempre tentar e pensar no que você tem como canais principais e como os canais que podem ser secundários. Né? Isso vai depender também muito de muitas coisas. Primeiro de tudo, qual o perfil do público de vocês? Né? O público de vocês é um público mais conectado ou menos conectado? Isso é importante a gente saber. Qual é o público mais velho, mais novo? É adolescente? Quem é o público de vocês? Né? E tentar, a partir desses testes de canais, observar claramente quais foram os canais que deram certo e quais foram os canais que deram errado. Para vocês conseguirem, a partir dali, explicar e pontuar efetivamente, né, quais são as estratégias a serem feitas a partir dali. Tudo bem, gente? Outro ponto que eu queria falar com vocês é a questão do eco, tá? E aí a gente vai falar sobre a questão de como essa mensagem, no final das contas, né, ela pode reverberar. E o que a gente chama de reverberar? É pensar, por exemplo, em quando eu faço uma comunicação ou quando eu desenvolvo qualquer tipo de estratégia e qualquer ação também, eu preciso entender que todo e qualquer canal que eu tenho de contato com o cliente é um canal possível de relacionamento, né? Ele é um canal possível de fazer com que o cliente se sinta cuidado, de que ele se sinta visto, e a marca se comunica em todos esses canais. Todo lugar é a marca. Então, quando eu ligo para um call center, por exemplo, né, e a pessoa do call center fala mal comigo, um atendente, por exemplo, vamos dizer que vocês estão abrindo a empresa de vocês, vocês coloquem os esposos ou esposas ou namorados ou namoradas para atenderem os clientes. E aí você vai lá, faz o pedido e ele é super atendido mal. Naquele momento, é a sua marca que está atendendo mal aquele cliente, que está falando com aquele cliente. Porque tudo representa a marca, efetivamente. Não adianta eu ter uma linguagem nas redes sociais, ter uma outra linguagem no site, ter uma outra linguagem no telefone, ter uma outra linguagem também na entrega daquele produto. Tudo tem que estar ligado. Tá? A gente está pensando sobre uma ideia de que tudo está em circuito. Tudo, de alguma forma, está interligado. Não tem como eu dizer assim que o meu serviço foi bom, eu fiz o produto muito direitinho, anotei o pedido direitinho, dei um preço muito bom, entreguei, botei o produto bem embalado, etc. Só que ele demorou para chegar, ele atrasou.
Então, na ponta, a ponta do que a gente chama do iceberg, né, que é onde vai fazer para entregar efetivamente aquele produto, aquele serviço, ele teve deficiência. Então, por que ele teve deficiência de alguma forma? Porque você não cuidou de todos os processos, muitas vezes. Você tem que sempre informar o cliente, né? E isso também ele entra numa outra linguagem que eu vou colocar aqui para vocês, que é uma linguagem que talvez vocês não tenham ouvido falar, mas é uma coisa chamada Omnichannel. Omni, que é a ideia de você estar em vários lugares, é múltiplos canais, e channel de canais, né? Então, a ideia de você ter múltiplos canais. Todas as ferramentas, de alguma forma, de ponto de contato com o cliente vão convergir. Se eu entro no Instagram e boto o meu nome, né, eu tenho que ser identificado no site. Se eu vou buscar e faço um cadastro através do site, eu tenho que ser identificado numa loja física. E assim vai. Lógico que quando a gente fala de um microempreendedor, de uma empresa que está começando agora, a gente pode achar que esse conceito de omnichannel é muito distante. Mas pensa o seguinte, pensa que quando a gente traz um entendimento de que o cliente fez o pedido, antes disso ele procurou a gente, por uma rede social, por exemplo. Ele fez o pedido pelo telefone, WhatsApp. Eu fiz a confirmação para ele, agendei a entrega. Então aqui já tem vários pontos de contato com esse cliente. Tudo isso tem que estar integrado. Todas as informações têm que estar, de alguma forma, bem definidas, para você não ter problemas com o cliente, porque tudo comunica, tudo é a sua marca. Não adianta você falar que você está entregando pelo correio, mesmo se entregue pelo correio, o correio está representando sua marca. Porque vocês contrataram o correio, de alguma forma, para entregar os produtos de vocês em outros estados, por exemplo. Se for o caso, né? Vamos dizer assim, eu tenho produtos aqui, eu vou entregar em vários estados. Eu uso o correio. Não adianta botar a culpa no correio. Todo o processo que está ali é de sua responsabilidade enquanto marca. E tudo isso comunica. Tudo isso vai dizer o que é um pouco a marca. Aí Juan falou Omnichannel. Isso. Na verdade, ele é junto, tá? Está até escrito aqui, que é o Omnichannel. Que é a ideia de pensar que eu tenho o Omni, que seria a ideia de totalitário, de total, de holístico, e o channel, que seria de canal. Então, seria um canal holístico, seria uma integração maior entre os canais também. Aí, por exemplo, aqui embaixo, ó, convergência entre as ações das lojas físicas, virtuais, aplicativos, ferramentas digitais e redes sociais. Então, isso aqui também tem uma característica de pensar que, quando eu faço uma convergência e eu coloco todos os canais de alguma forma em rede, né, e tudo fica muito juntinho, eu estou falando aqui especificamente de ferramentas que vão me ajudar a chegar até o meu consumidor, que vão me ajudar a entregar o meu serviço ou o meu produto no consumidor, porque o canal é onde esse consumidor consegue receber esse produto ou serviço, e eu estou simplesmente integrando ele. Em cada ponto de contato eu vou saber quem é esse cliente. Isso é importante também, né? Então, trazendo para a nossa realidade aqui de empresas pequenas, é saber que você está fazendo um trabalho de acompanhamento da entrega daquele cliente, do pedido daquele cliente, do início até o fim, identificando ele em todos os pontos de contato. Se ligar para você e der, de repente, o CPF, alguma coisa, ou der o nome, você tem que ter nem que seja um cadastro simples, para você poder acessar e falar assim, ah, tá, o seu pedido é esse, né? Bacana. Independe das pessoas que estiverem aqui. Se você não estiver em casa e qualquer outra pessoa estiver em casa, a pessoa também vai acessar essa mesma informação e vai também identificar o mesmo cliente. Isso é importante, gente. Porque isso aí também faz com que você não tenha erros no pedido trocado, entregar coisas erradas para o cliente. Isso é um estresse muito grande. Porque imagina, se o cliente está esperando uma semana, ele vai lá, recebe, depois de uma semana, um produto errado. Então, assim, de verdade, né? Não é o nosso intuito, efetivamente, fazer com que isso aconteça. Então, o Omnichannel aqui, ele é uma ideia de pegar todos os canais possíveis de contato, canais de entrega de serviço ou produto e agregar todos. E fazer com que todos, de alguma forma, tenham comunicação entre si e consigam identificar esse cliente também. Deixa eu passar aqui o slide. Vamos lá. Aqui a gente está falando sobre custo, né? E valor agregado. Então, pensa o seguinte, gente. A gente está falando sobre uma questão aqui que é muito importante, que tem total ligação com marca. A marca, ela é agregadora de valor. Aqui eu dei o exemplo do Starbucks.
tá? Para quem conhece. Quem não conhece, a Starbucks é uma cafeteria, né? Que ela é internacional, né? Está no mundo todo, essa Starbucks, e ela reinventou a forma de fazer café, né? Então, eles criaram uma ideia de experiência, de café com experiência, de trazer novos sabores de café, de formas diferentes de degustar café. A gente, no Brasil, a gente tinha, muito tempo atrás, né, uma característica muito forte de tomar o café da manhã e o café da tarde. E o café nosso sempre foi quente. Então, a gente não costumava fazer bebidas com café, né? E aí entraram algumas marcas no Brasil, né? Por exemplo, entrou uma marca chamada Ice Coffee, que era o café gelado, que para tentar mudar um pouco esse panorama, etc. E o Starbucks veio nesse caminho aí, né? Trazendo também os tipos de café diferente, voltar a ter o prazer de tomar café, que hoje também existe nessas maquininhas de café que vocês têm em casa, ou quem tem em casa, né? Que é aquelas da Nespresso, etc., que vocês compram as cápsulazinhas e vocês transformam lá o momento de pausa no momento do café. Aqui é um exemplo de falar que como o próprio café ele tem um ciclo de vida, né? Ele começa desde a saca do café, o café em grão, e você percebe, por exemplo, no café em grão aqui a gente tem 0,25, que seria o preço dele, tá? Então ele custa 0,25, que é um café, né, que não foi ainda torrado, de alguma forma ele está totalmente em grão, ponto. Café cru. Extraí ele e coloquei ele na saca. Então ele vale 0,25 cents aqui. Quando eu vou e coloco, já faço uma torrefação, já coloco ele num sachê, coloco de alguma forma, ele já vai para 0,75. Então, ou seja, ele já aumenta 200% no valor dele. Porque a partir daqui eu já fiz um processo de mudança nesse café, já transformei ele num café já solúvel, por exemplo, uma marca em pó, e faz com que eu possa usar esse café aí, né? Aí o preço por xícara dele seria 0,75. Aumento de 200% em relação àquele torrão que a gente viu lá, né? Que é o grão que tinha. E aí eu vou e caminho, por exemplo, para uma cafeteria, para uma loja de café, né? Então, assim, as lojas daquelas básicas, que são... Você vê numa padaria da esquina, você vê num barzinho, etc., oferecendo xícaras de café. Café mais simples. É um café que sai de uma máquina, ou pode sair de uma cafeteira simples, mas ele vai ter, por conta de já sair do produto acabado, você colocou água e produziu o café com o adoçou de alguma forma, você já vai para 1,95. Então, você já tem um aumento aí de 150% em relação o sachêzinho, né? O sachêzinho já de pó, que foi feito anterior. E aí, quando eu vou para o café com experiência, né, que é, por exemplo, o espaço, o lugar, eu ser chamado pelo nome, eu, por exemplo, receber uma embalagenzinha que tem um papelzinho em volta para eu não queimar minha mão, uma marquinha lá do Starbucks, dentro da cafeteria do Starbucks, com aquele sofá confortável, aquela meia luz, lembra que eu falei para vocês lá no início da meia luz? Que gera conforto, faz você ficar tranquilo lá dentro da cafeteria, ele já passa para 3,65. Um aumento de 180% em relação à cafeteria mais simples lá que estava no passado. Então, está falando aqui que o café ele veio se transformando e, ao mesmo tempo, ele veio agregando valor. E ele veio não só aumentando a precificação, mas a precificação é justificada pela agregação de valor que é feita. Quando eu trago aqui a experiência, eu estou falando assim, eu estou trazendo aqui uma forma nova de você beber café. Eu trago aqui para você a conveniência de você estar numa loja. Eu trago para você aqui uma ideia de você estar parado num lugar, recebendo um produto muito bem acabado, num copinho bonitinho, né, onde você vai trocar ideia com seus amigos, ficar no seu ar-condicionado, né, aquela meia luz, as pessoas conversando ali, e você chamado pelo seu nome, que o café vem com o seu nome, então o café é seu, totalmente seu. Então, uma experiência ali que é criada que faz justificar efetivamente o preço ser mais alto, né? Ou seja, agrega valor para aquele produto em si. Maria falou que está com internet ruim. Sem problema, Maria. Se você ver a aula gravada aí, a gente fala daqui a pouquinho. Se você conseguir voltar, a gente fala daqui a pouquinho. Então, entenderam a questão dessa ideia de você falar sobre o custo que se tem efetivamente, né? E a questão da diferenciação, ou seja, eu estou aqui trazendo uma super diferenciação.
Eu estou aumentando o preço porque eu estou fazendo, trazendo mais o café. Eu não estou mais bebendo café. Eu estou consumindo uma experiência. E quando eu consumo uma experiência, o preço, ó, vai lá para cima. É igual pensar, por exemplo, um café num bairro de Zona Sul vai custar X. Se você for tomar um café na cafeteria lá em cima do Cristo Redentor, vai custar Y ao quadrado. Por que isso? Porque você está pagando pela experiência de estar sentado numa cafeteria no pé do Cristo Redentor. Né? Quando você está almoçando na frente do Parque Lage. Então, assim, a gente está falando sobre coisas aqui que são agregadoras de experiência, que trazem experiência efetivamente. Tá? A internet é muito ruim. A minha volta e meia a internet está ruim. E, desculpa, sem problemas. Se vocês tiverem problemas sobre a internet, de qualquer forma, essa aula vai ficar gravada para vocês. Né? E aí a gente fala também depois. Eu vou deixar meus contatos aqui também no chat para vocês poderem tirar dúvidas depois que tiverem qualquer coisa. Podem entrar em contato comigo sem problema algum. E a gente vai se falando também. Tá? Vou seguir aqui. Agora que está travando é para mim aqui, para poder passar o slide. Tá. E aí a gente está aprendendo a marca, né? A gente está aprendendo o que a marca tem, como é que se desenvolve a marca, o que a marca vai dizer. E aí, o que eu vou fazer a partir daqui? Eu tenho a marca criada, eu pensei em qual público-alvo, eu pensei nas cores dela, eu pensei no que ela vai traduzir, no que ela vai dizer. E eu vou criar um pitch. O pitch, na verdade, é uma apresentação bem rapidinha, né, do teu negócio. É fazer, por exemplo, eu falei daquela marca. Quando eu falo daquela marca, eu já descrevo o que é. Por exemplo, Smart Fit, uma academia inteligente, por exemplo, que eles chamam. Uma academia que tem vários bairros, academia boa. Ponto. Eu falo de Smart Fit. Eu falo do Mundo Verde. Mundo Verde é uma loja de produtos naturais. Então, ou seja, eu estou vendendo minha marca de forma rápida. Por que é importante a gente fazer isso? Porque o consumidor, de alguma forma, também vai passar essas informações do que é a tua marca para outros consumidores. Então, quanto mais for fácil ele entender o que é a sua marca e conseguir responder de forma rápida, melhor. Né? Então, aqui a ideia é realmente vender essa ideia, mas principalmente vender essa ideia para sócios, para pessoas que queiram investir. Vocês, por exemplo, que têm as ideias aí brilhantes na cabeça e tem coisas aí para vocês que vocês estão pensando, vocês podem vender as ideias de vocês para empreendedores, para pessoas que são investidores anjos, por exemplo, para possíveis sócios, para alguns parceiros de negócio que vão querer trabalhar com vocês. Né? Então, para isso, eu preciso fazer um pitch. Tá? E aí a gente começa a falar sobre... Tem o one sentence pitch, que é a ideia de falar que é um pitch uma frase. É resumir o teu negócio todo numa frase. Então, assim, a gente quebrar a nossa cabeça e pensar que frase resume o meu negócio. Isso ajuda a gente a entender claramente o que eu estou oferecendo. E nessa frase ela tem que estar mostrando para esse cliente, para esse investidor, o que é o seu negócio, para quem é esse negócio, né, principalmente, e como você vai fazer, o que você oferece. Né? Então, você está oferecendo o quê e para quem? De que forma também você está oferecendo? Então, talvez é o que, para quem e de que forma, que você pode colocar dentro de uma mesma frase. Tendo uma frase feita, você consegue explicar seu negócio facilmente para qualquer pessoa. E assim, e os investidores procuram isso também. Procuram negócios que sejam fáceis de serem explicados. Não adianta você tentar buscar aqueles negócios muito difíceis de explicar, porque isso não é alguma coisa que o investidor procura. Ele quer saber rentabilidade, mas ele quer que você desenvolva, você fale rápido sobre o que você está oferecendo. Isso é muito importante. Tá? Slides, né? Quando você faz slides para apresentar, é sempre importante também, nos slides, você colocar de forma objetiva. Oi? Tem alguém falando aí ou só o microfone que abriu? O microfone abriu, né? Juan está confirmando. Algum microfone abriu. Deixa eu mutar todo mundo. Pera aí, estou tentando mutar todo mundo, mas não estou conseguindo aqui.
Eu não sei qual microfone está aberto. Eu não consigo ouvir. Você vai, Rafael, para mutar todo mundo, você vai em participantes, aí tem lá a opção. Eu fiz isso, mas assim, mas não tá, não estou conseguindo mutar todo mundo. Eu tentei já. Agora eu consegui. Não consegui. Mas tudo bem. Bem, de qualquer forma, assim, vejam o microfone de vocês, só porque está dando interferência aqui. E aí, o último, a partir desses slides, a gente está falando sobre o elevator pitch. O elevator pitch é um pitch de elevador. E a gente chama de elevator porque é o seguinte: a gente tem pouquíssimo tempo para poder explicar o que é empresa para aqueles investidores. Pensa que você está dentro de um elevador. É o tempo de você chegar do térreo até a sala de reunião que tiver ali, né? Então, assim, você tem que despertar o interesse daquele investidor com o mínimo de tempo possível. Normalmente, o elevator pitch ele dura de 2 a 3 minutos, que é o tempo que esse elevador tem para subir os andares, tá? Então, assim, é você pensar em criar uma linguagem mais vendedora, uma forma de apresentar e entregar a tua empresa, né, sendo dentro de um elevador, pensando no elevador, tá? E aí, nesse caso, a gente está falando sobre uma questão de formas que a gente tem de tentar trazer para aquele investidor, para aquele possível sócio, etc., um entendimento do que é o nosso negócio. Então, para isso, que a gente tem que fazer um bom estudo de marca e aprofundar bastante os nossos estudos para que a gente consiga explicar facilmente o que é a nossa empresa. Se eu demoro muito para explicar o que é a minha empresa, já não está legal. É importante que a gente, de alguma forma, desenvolva uma comunicação mais ágil, mais rápida, para que as pessoas possam entender o que é a nossa marca rapidamente. Carolina, quer falar alguma coisa? A Yennefer falou que está com problemas na internet. Sem problemas. Vamos seguir aqui, em frente. Então, o que a gente tem aqui no final das contas de criação de pitch? Né? O que ajudaria a gente a criar um bom pitch? Primeiro, você desenvolver o objetivo desse pitch, né? Porque isso vai ajudar claramente a você desenvolver a tua marca, né? Você falar sobre a sua marca de forma mais clara, mais objetiva também. Estudar o público que vai ver o seu pitch, isso também é importante, porque, por exemplo, quando eu falo sobre estudar o público, não é mais aquele público-alvo, não, tá? O público-alvo é quando a gente definiu a marca, etc. Aqui você vai ver quem é aquele investidor que vai ver o seu pitch. Quem é a pessoa que vai estar do outro lado da mesa? Não sei se vocês já viram, mas também uma indicação de programa para vocês verem sobre a questão de pitch. Chama-se Shark Tank, tá? E tem em vários países, tem nos Estados Unidos, tem no Brasil, tem Shark Tank Brasil. Eu acredito que tenha Shark Tank também em outros países de forma geral. O Shark Tank nada mais é do que pessoas com empreendimentos, né, que estão crescendo ou estão nascendo ou que vão nascer e que falam num tempo muito pequeno sobre o que é a empresa deles e principalmente qual é o objetivo que ele tem com aqueles investidores. Quanto aqueles investidores têm que investir na empresa deles ou quanto ele quer que esse investidor invista. Então, esse é o ponto de entendimento, né? Ele faz um pitch, desenvolve e mostra para aqueles investidores. Então, ser objetivo, explicar as soluções claramente, as propostas, o que você está oferecendo para aquele seu investidor, o que ele vai ter de vantagem tendo isso, definir quais são os modelos de negócio, ou seja, o seu modelo de negócio qual é? Eu sou microempreendedor individual, eu trabalho em casa, eu faço só intermediação dos produtos, ou não, eu produzo e entrego, ou eu produzo e não entrego. Isso tem que estar descrito aqui no seu modelo de negócio. Na hora de você apresentar o pitch, é importantíssimo que você saiba qual é o modelo de negócio que você está propondo. Né? Demonstrar quem são os seus competidores também é alguma coisa importante, porque isso mostra que você minimamente estudou o mercado, que você minimamente buscou informações para saber, nossa, eu tenho concorrência ou não tenho concorrente. Né? Você tem que saber o que está acontecendo ao redor. Né? Apresentar uma projeção financeira realista, isso é super importante. Não dá para a gente ser otimista e falar assim, não, eu vou conquistar o meu payback, ou seja, eu vou retornar meu investimento em 5 meses. E se eu não tenho essa certeza? Não, eu vou já entrar aqui e já vou ter todos os lucros rapidamente. Será que é isso? Não sei.
né? E preparar-se para todo tipo de pergunta, gente. Eu acho que assim, é você treinar esse pitch em casa com o marido, com esposa, com o namorado, namorada, com amigo, com irmão, né? E deixar eles à vontade de fazer perguntas, porque é importante também para vocês, né? A estar preparado para qualquer tipo de pergunta. E lembrem, você não tem como saber quais são as perguntas que vão ser feitas, mas do teu negócio você entende. Então, estude bastante o seu negócio, porque aí você vai conseguir chegar lá e responder com tranquilidade as perguntas que forem aparecendo. E aí, uma dica que a gente colocou também aqui para vocês é que vocês gravem esse pitch, né? Faça uma apresentação lá do tempo que você tiver, 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, não importa. Você grave isso para você ver onde é que você está falhando, para você conseguir administrar melhor o seu tempo, para você não ficar prolixo em alguma parte do que outra, entendeu? Então, sim, para você meio que caminhar nesse processo com fluidez, sem ter grandes sobressaltos, sem ter grandes problemas, porque aí pode gerar, né, um estresse desnecessário e o objetivo não é isso. O objetivo é vocês terem uma tranquilidade para apresentar o projeto de vocês. Na apresentação, né, quando a gente fala de apresentação, a gente falou isso lá atrás também, lembra da barbearia do Zé, que a gente falou sobre que o avô dele gostava de conversas, né, era um cara muito aberto, era divertido. Isso é uma coisa que a gente chama de storytelling, tá? Storytelling nada mais é do que você contar uma história através da sua marca, que foi o que a gente falou lá no iniciozinho. A sua marca precisa contar uma história. E a história, ela pode ser uma história de falar, eu criei essa marca pensando na minha mãe, em homenagem à minha mãe, que fazia isso também, eu estou fazendo o legado dela, e a partir disso estou trazendo essa história para dentro da marca. Por quê? Porque isso gera uma empatia e, ao mesmo tempo, isso também faz com que o seu consumidor se aproxime da marca. Faz com que o seu consumidor, de alguma forma, entenda claramente o que é a marca. Então, tornar ele mais próximo faz esse processo de storytelling existir efetivamente, né? Então, ou seja, é contar a história da empresa. Ela foi criada na época tal, não sei o que, e sempre você contar a história de forma estratégica. Assim, o que talvez seja alguma coisa que vai fazer meu consumidor gostar mais da história? Por exemplo, o Balduco. O fundador da Balduco, né, que é uma marca de biscoitos, né, muito famosa aqui no Brasil, ele faleceu há pouco tempo. Mas toda o biscoito da Balduco, os anúncios da Balduco, a comunicação da Balduco, era toda pautada na história do avô que veio da Itália, etc., que fazia biscoitos caseiros e tal. Então, o que isso ajuda? Ajuda você a pensar que tem uma qualidade maior, que tem uma tradição maior. Ou seja, isso ajuda também vocês a trazerem um pouco de valor agregado através das histórias, da história que está sendo contada. A própria forma de, se você faz um produto aí, ou um serviço que você entrega, que é todo manual, que você pensa nele, que você aprendeu com a sua avó, etc., isso pode ser uma coisa que também vai gerar valor agregado. É igual vocês pensarem em artesanato. Nos países que vocês vieram, provavelmente vocês tinham artesanatos locais, como qualquer país tem. Quando você chega num lugar, numa feira dessa de artesanato, você, às vezes, compra um produto, é um pedacinho de madeira X, você compra por um preço muito alto, que você, de repente, nem acha que vale isso. Mas é arte. A partir do momento que foi usado ali, foi criado e foi feito naquele país, ele gera conteúdo, ele gera valor agregado, ele gera diversas coisas. Isso é um ponto muito interessante a entender, que traz o próprio storytelling, né? E aí, o que a gente vai falar sobre a aplicação dele no negócio de vocês, né? O que vocês acreditam que precisa ser contado? O que vocês acreditam no negócio de vocês que precisa ter uma história definida, que vai fazer o consumidor se aproximar mais de vocês, entender um pouco melhor que a marca de vocês, gostar mais de vocês, preferir vocês? Para quem que deve ser contado? Né? Qual a finalidade que essa história tem? Isso é muito importante também, né? Porque não adianta eu criar uma história da minha cabeça e para que eu vou criar isso? Qual a finalidade que ela tem? E qual meio que eu estou utilizando? É mídia social? É blog? É e-mail? Que tipo de meio que eu estou utilizando? Tá? Isso é muito importante para você, de alguma forma, entender qual é a linguagem que você vai utilizar para esse tipo de negócio. Tá?
qual a linguagem que eu vou utilizar, qual a forma de aplicação, para quem que eu vou fazer, quem que vai receber esse conteúdo, isso é super importante, tá? E como você irá contar também, vai ser contado de que forma? Vai ser um texto, vai ser um vídeo, vai ser um testemunhal seu, vai ser um vídeo gravado seu na internet, vai ser uma entrevista com a sua avó para falar que ela fazia crochê numa época passada, você está fazendo agora. Que tipo de história vai ser contada? Isso é muito importante. Tá? E quando você vai aplicar o storytelling, a gente tem que ser, né, como a gente colocou aqui, que a gente vai responder essas perguntas. Mas as principais etapas que a gente tem aqui para desenvolver esse storytelling seria, primeiro, qual é a mensagem que eu quero passar? Ou seja, que tipo de mensagem eu quero passar com essa marca? O que essa marca vai dizer? Né? Qual ambiente que ela está inserida efetivamente? Então, qual o ambiente que eu vou passar essa mensagem? Então, de repente, eu estou lá falando com jovens no Instagram. Bacana, de repente é uma linguagem de vídeo seja mais forte ou mais interessante do que a própria questão de como eu vou, do que se eu, de repente, escrever um texto. Né? Qual o personagem que vai ter nessa história que eu estou criando? Qual o personagem principal? O que ele é? Né? É um bicho? É uma pessoa próxima? É uma pessoa da família? É uma figura pública? Quem é essa pessoa? E caso tenha algum tipo de conflito, que você sane esses conflitos que venham posteriores a isso. Tá? O personagem apareceu lá e tudo, qualquer tipo de conflito que exista, você pode trabalhar com isso, né, do storytelling também, porque, de alguma forma, quando a gente fala sobre as questões de como o storytelling ele é apresentado, muitas vezes as marcas são desmascaradas. Tá? Às vezes ela apresenta um storytelling que ela fala que é dela, mas não é verdade. Isso aconteceu com o sorvete, o Dileto, né? Esse sorvete, ele falou que foi criado não sei aonde, da Itália, não sei o quê. Depois descobriram que não era nada disso. E aí fica feio para você, né? Então, criar histórias muito fantasiosas e mentirosas, né, podem gerar algum tipo de conflito com a realidade. Então, não façam. Pensem em evitar o máximo possível de conflitos e ser verdadeiro na história, se a história for relevante também. Tá? Mas, de qualquer forma, toda a marca que vocês fazem, o que vocês estão criando agora, vocês estão fazendo história para gerar memória. Ponto. Então, vai estar com o storytelling ligado aí. E aí a gente vai falar sobre a questão do plano, né? Do plano de marketing que vai ser implementado a partir dali, a partir dessa marca. E aí, peraí, tem uma perguntinha aqui. Obrigado, José. E aí, outra coisa que a gente fala é sobre a questão assim, como é que esse plano vai ser apresentado? Pense, você acabou de falar que você criou a marca, desenvolveu o que você tem que fazer, qual a história que vai contar, ótimo, tá tudo certinho, já sabe qual o público, já sabe para quem vai, etc. Agora vamos criar um plano estratégico. Vamos agora trabalhar com estratégia. Falar assim, como é que eu vou chegar nessas pessoas? Vou fazer comunicação? Vou fazer ação de divulgação? Eu vou fazer ação de degustação, por exemplo? Alguns de vocês que trabalharam com produtos alimentícios, alimentares, podem, de repente, dar a degustação. Por que não? Para as pessoas provarem, para ver se gostam e não. Outra coisa que é muito importante falar, por que é importante a gente criar um plano, gente? É importante a gente criar um plano de marketing para a gente claramente entender quais são as etapas estratégicas que a gente vai fazer e quais são as ações que a gente vai derivar do nosso entendimento de marca, do nosso entendimento do cliente, para de verdade chegar até ele. Como é que eu vou fazer para esse cliente me conhecer, me preferir, comprar de mim, ter valor agregado, achar que minha marca é legal, etc. Eu preciso de um plano de marketing por trás. Eu preciso desenvolver uma estratégia, uma ação para fazer com que esse cara entenda e me conheça efetivamente, né? E como criar esse plano de marketing? A gente vai falar sobre várias etapas. Primeiro, analisar a situação. Vocês até falaram sobre isso na aula passada também, né? Analisar um pouco mais o ambiente, entender qual o público efetivamente. Que público que eu tenho, né? Já está entendido, ótimo. Agora, qual o objetivo que eu tenho? E um plano de marketing tem que estar baseado no objetivo. Por que isso, gente? Porque quando eu falo de plano de marketing com objetivo, eu digo assim, o plano de marketing ele tem o objetivo ou de lançar uma marca. Então, assim, acabei de lançar uma marca agora. O objetivo do meu plano de marketing é lançar essa marca, tornar ela conhecida. Ótimo. Ou não, é aumentar muito a venda, porque eu estou com a venda muito baixa.
Então, eu preciso ter um grande aumento de venda. Preciso que o máximo de pessoas possível conheça a minha marca. Ou não, preciso reter os meus clientes. Já tenho muito cliente, eu quero que eles fiquem retidos comigo. A partir disso, eu tracei o objetivo, eu vou fazer a tática. É igual quando a gente pensa em jogo de futebol. A gente vai chegar no jogo de futebol, vai olhar o time adversário e vai ver, beleza, o time adversário é o concorrente. Como é que eu vou fazer para chegar naquele gol lá? Como é que eu vou fazer para chegar a fazer mais gols? Como eu posso ganhar essa partida? Eu penso nas táticas. Eu sento, faço cálculos, posiciono os jogadores e faço jogadas ensaiadas. É a mesma coisa no plano de marketing. Jogadas ensaiadas. Vou pensar aqui em criar jogadas para que eu consiga chegar no gol. O objetivo principal é esse. Então, é criar estratégia, criar tática para fazer em si com que o cliente, efetivamente, receba o melhor produto, receba a melhor entrega ou serviço e que ele fique satisfeito com isso, entenda claramente o valor que você tem. Porque ele entendendo o seu valor, provavelmente você não vai precisar fazer grandes ações para poder conquistar ele de novo, porque ele já está conquistado. Então, conquiste ele trazendo toda a ideia do valor que você tem com a sua marca e na tradução desse valor pelo plano de marketing, das ações que você vai fazer. Por exemplo, quer fazer uma promoção do tipo, olha, compra 2 e você ganha mais um. Se você comprar 2, o preço unitário fica menor, etc. Pô, super legal. Isso daí é uma estratégia show. É uma forma de fazer o cliente começar a comprar com você mais, experimentar teu produto, indicar para outra pessoa, ó, traz um amigo que eu vou te dar 5% de desconto. Ótima estratégia, traz gente. Traz mais gente para a tua marca. Isso é uma estratégia de marketing. Isso gera conhecimento. Mas só vai se estruturar, só vai de alguma forma ser uma estratégia fundamentada se sua marca estiver bem construída. Se você não construir direitinho sua marca, entender para quem você quer entregar, como a marca vai se apresentar, nada disso funciona. Eu posso ter estratégias maravilhosas, mas a marca não está bem construída, não funciona. E outro orçamento que eu tenho para isso, né? Que normalmente a gente tem pouquinho, né? Não tem muito dinheiro, não. Normalmente a gente tem pouco dinheiro, mas mesmo assim eu consigo fazer ações com pouco custo. Internet eu posso usar muito Instagram, posso usar muito Facebook, posso usar WhatsApp. Isso daí eu não tenho que pagar a princípio. O que eu posso fazer é dinamizar minhas ações. A partir do momento que começa a entrar um dinheiro para vocês, vai entrando uma graninha, etc., eu posso já promover um post no Instagram, eu posso promover um post no Facebook, eu posso desenvolver alguma coisa no WhatsApp, ponto. Tá? Isso é uma coisa que ajuda muito. Deixa eu aqui passar, peraí. Já está com o nosso tempinho estourado, né? E aí, como é que a gente vai falar da comunicação do negócio? Por que é importante comunicar? Porque as pessoas precisam saber do seu negócio, eles precisam saber que o seu negócio existe. Tá? Então, é importante comunicar por isso. Outro ponto é, que tipo de canal que eu uso para comunicar com esse cliente? Eu preciso saber. Eu preciso saber se eu vou usar rede social, se eu vou falar com ele no porta a porta, se eu vou fazer folhetinhos pequenos para poder colocar em porta de escola, em prédios, etc. Né? E quais são os canais certos para o meu público-alvo? Ponto. Vamos voltar lá atrás. Canal certo para o seu público-alvo é o canal que funciona. E canal que funciona, ele também vai ser baseado em teste. Tá? A gente pode ter uma noção de entender, por exemplo, são jovens, então eu vou fazer ações na rede social. Pode ser que não dê certo. Então, lembra daquela história que a gente falou do passado, de fazer testes de canal, né, para que, de alguma forma, o canal de comunicação funcione. Mas sempre, sempre ficar aberto para o cliente, para que ele possa te perguntar, tirar dúvida, entrar em contato. O canal de comunicação tem que sempre estar aberto para o cliente. Tá? E é super importante comunicar por isso. Ele precisa saber quem vocês são, porque senão não funciona nada. E aí, uma questão aqui maior assim, como se fosse um resuminho, né, do que a gente falou. Fazer as pessoas sentirem coisas. Gente, lembrem, vocês precisam trabalhar com a ideia de sentimento. Vocês precisam trazer algum tipo de sentimento na tua marca. A tua marca tem que impactar as pessoas de alguma forma. E com isso, as pessoas vão passar para outras e gostar e trazer outras pessoas, porque elas sentiram isso. A cor não precisa ser chamativa, mas ela precisa ser eficaz. Mais uma vez, como eu falei, a cor correta é a cor que vai definir o que é o teu negócio, que vai agradar o olhar do público. Pensa que toda a tua comunicação vai ter que ter essa cor
Então, cuidado com cores muito chamativas, porque não quer dizer que por eu colocar um rosa pink que eu vou ter mais sucesso. Não, tem que ter a cor correta. E isso é um estudo de cor que depois eu vou deixar com o Natália para passar para vocês. Conecte é um estilo de vida. Lembra, não venda o produto, não venda serviço, venda uma ideia, um conceito, uma ajuda, uma forma de carinho, um cuidado. Então, venda coisas a mais do que o produto e o serviço que você está vendendo. Né? Então, quando você se conecta ao estilo de vida, é que você efetivamente se aproximou do estilo de vida daquele cliente. Ativa uma emoção, pode ser qualquer que seja a emoção, né? Pode ser uma emoção lá, memória afetiva lá de trás, pode ser uma emoção atual. O branding precisa ser mostrar para o cliente qual o problema do seu negócio, justamente. Ações de marca vão trazer soluções para o cliente. Então, ou seja, eu preciso de alguma forma mostrar para o cliente qual é o problema que eu resolvo, qual a solução que eu trago para ele. E o branding tem que estar sempre presente, corretamente. Eu sempre tenho que estar gerenciando marca. Lembra, a cultura do cancelamento. Hoje em dia tem muita gente falando mal da marca, digitando lá, falando Twitter, não sei o que, falando super mal da marca, e a marca tem que ficar fiscalizando isso tudo o tempo inteiro. Em qualquer área que você trabalha, você precisa ser um vendedor. Sim, vocês são vendedores independentes se vocês estiverem vendendo ali na frente ou estiverem lá atrás na contabilidade. Todo mundo vende. Então, como cada ponto de contato que o cliente tem é uma oportunidade de venda, então todos nós somos vendedores. Nós somos vendedores de sonhos, somos vendedores de facilidade, somos vendedores de benefícios, somos vendedores de muitas coisas. Né? O que a gente não pode vender é ilusão. Tá? Isso é uma coisa que a gente não pode vender. Então, vendedor de ilusão, não sejamos. Que sejamos vendedores de verdade, vendedores de auxílio ao cliente, de proximidade ao cliente, mas não de ilusão. Tá? Isso é uma parte muito importante. E aí, para a gente finalizar, vocês vão fazer o exercício prático amanhã, tá? Mas eu já deixo aqui já o meu contato no chat para vocês caso queiram falar comigo, quiserem me achar no Instagram, por exemplo, que eu sempre falo de marketing por lá. Estou super aberto a vocês. Obrigado aí pelo tempo que eu tive com vocês, né? Um tempinho que foi pequeno, mas foi um tempinho muito valioso para mim, uma troca muito boa. E espero que vocês tenham gostado, que vocês precisarem, eu estou aqui sempre para ajudar vocês, tá? Espero que os negócios de vocês prosperem e, com certeza, quero ser chamado para, quando esses negócios estiverem efetivamente funcionando, para ver os Instagrams funcionando, ver vocês crescendo, que é o mais importante para a gente, tá bom? Beijo para todo mundo aí. Fiquem com Deus. Natália? Entreguei 4 minutinhos de atraso, você me desculpe. Se o Natália está me ouvindo, está todo mundo me ouvindo? Guilherme, obrigado, Guilherme. Obrigado mesmo. Eu também amei, gente, amei. Se eu puder voltar e estar aqui com vocês sempre, eu vou estar sempre. Só me chamarem. Deixa eu deixar meu contato aqui para vocês. Vou botar aqui meu e-mail e o meu Instagram também. Pronto, aí vocês já podem entrar lá, se quiserem me adicionar no Instagram, quiserem mandar e-mail para mim também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou ali para poder ajudar vocês. E vamos construir marcas fortes. É muito importante, gente, de verdade. Obrigado.